E nós temos mais um fato interessante desse final de semana. Qual é? Domingo é o chamado Dia da Felicidade. O especialista em psicologia positiva e fundador da Holding Institute Brasil, que é o Henrique Bueno, gentilmente aqui conosco. Henrique, muito obrigado por atender a Nova Brasil. É um prazer estar aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Henrique, quando falou em Dia da Felicidade, me lembrei de um país chamado Butão. Eu tive a oportunidade de conhecer. Né? E lá o pessoal, em vez de medir o produto interno bruto, eles medem o FIB, a felicidade interna bruta. Me lembro de uma vez ter acompanhado, inclusive, uma reunião lá do Butão na ONU. E tinha mais ou menos 60 países apoiando a ideia de trocar uma coisa pela outra. Mas, infelizmente, a ideia do Butão, né, que é um pequeno país lá no meio da Ásia, infelizmente não prosperou. Será que a felicidade está necessariamente associada ao consumo de bens do século XXI que a gente vive? Certo. Bom, ele está falando então sobre essa questão, só lembrando então que o Butão, que era um país cuja capital é a cidade de Paro, vale a pena conhecer. Se você quiser, inclusive, uma emoção forte, você pega um voo para Paro, porque o avião, para pousar na capital do Butão, ele vai desviando das montanhas. Então, se você tem assim, um coração forte, você pega um voo da empresa nacional do Butão, chamado Air Dragon Air. O nome interessante. Até o nome interessante, e você pousa lá. Curiosamente é o seguinte, o Butão é uma democracia. Ele é uma monarquia constitucional. Tem rei, né? Mas tem o primeiro-ministro também, que é eleito, tem parlamento, essa coisa toda. E é considerado um dos países mais seguros do mundo. Eu mesmo tive a oportunidade de ver. Tem uma ideia? Eu fui numa cidadezinha do interior do Butão e fiquei instalado num hotel simples, tudo mais. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, é que à noite não tinha ninguém na portaria do hotel. Não tinha porteiro, não tinha guarda, não tinha ninguém. E eu perguntei, escuta, mas tem uns computadores aqui, né? O bar estava aberto. Falei, não fica ninguém de noite? Ele falou, não, pra quê? Falei, ninguém entra. Falei, não. Falei, caramba, parece algum lugar que eu conheço da onde eu vim. Entre outras coisas interessantes que tem lá no Butão. E, logicamente, o dia que você for lá no Butão, você não deixa de visitar o Ninho do Tigre, que é um templo que está mais ou menos assim a uns 900 metros de altitude. E a única maneira de chegar lá em cima é a pé ou no lombo de um burro. Não é brincadeira. Agora sim, Henrique, vamos lá, eu estou aqui falando do Butão, etc, mas quem tem que falar é você, não sou eu. Vamos lá. Então, Heródoto, obrigado, desculpa o problema com a internet, mas veja, o Butão foi o primeiro país que percebeu que medir o nosso bem-estar, medir nosso grande objetivo de vida, que é viver uma vida mais feliz, de mais bem-estar, não pode acontecer se o país apenas se observar pelo PIB, né? O país ele pode estar crescendo economicamente, destruindo a natureza, não cuidando das pessoas. Então o Butão entendeu que a gente tinha que ter outros pilares para medir a qualidade do país. O país está crescendo culturalmente, as pessoas estão se desenvolvendo, as pessoas estão vivendo em conexão com o meio ambiente, confiando no governo. Então outros pilares foram adotados para decidir as políticas públicas do país baseado em essas políticas. Permitem que as pessoas sejam mais felizes e vivam bem-estar ou não. Isso começou no Butão, na Constituição do Butão de 2008, e a ONU, desde 2011, já tem medido a felicidade de vários países também. Então já está começando o movimento nessa direção, viu, Heródoto? Agora, como é que a gente pode, já que vai haver uma comemoração sobre felicidade no domingo, como é que a gente pode definir felicidade? O que é felicidade? Olha, uma das definições que eu mais gosto de usar sobre felicidade é da professora Sônia Liubinitsky, que ela diz que felicidade é a experiência de emoções positivas como alegria, amor, contentamento, ou seja, a experiência de prazer, mas isso combinado com uma percepção de que a vida faz sentido, que vale a pena. Em outras palavras, uma vida mais feliz é uma vida onde, do ponto de vista emocional, eu me sinto mais bem do que mal, e do ponto de vista cognitivo e intelectual, eu tenho uma autoavaliação da minha vida como uma vida de sentido e propósito. Então, em outras palavras, é o conjunto de prazer e propósito, prazer e sentido. E desde quando o ser humano vem procurando felicidade? Olha, que eu saiba desde sempre, desde que a gente existe, né? Essa ideia
sobre felicidade já vem da filosofia grega, né? Então, o próprio Aristóteles trabalhava com esse conceito sobre a denominação de eudaimonia, né? Que o ser humano buscava a felicidade como fim por si só, né? E, segundo ele, um indivíduo só tinha interesse de ser ético, de ser moral, de ser gentil, porque ele acreditava que essas virtudes levariam ele a uma vida mais feliz. Então, a gente escolhe as ações da vida com esse objetivo, mesmo que inconsciente, de viver uma vida mais feliz. Esse é o objetivo geral e que eu saiba, ele perpetua a nossa história desde sempre. Entendi. Agora, Henrique, a gente poderia dizer, então, que as condições de vida da humanidade mais recentes, nós estamos na quarta fase da chamada Revolução Industrial, isso tem colaborado ou não para que as pessoas se sintam mais felizes? Veja, Geraldo, as respostas para questões complexas, elas não são simples, né? De certa forma, o desenvolvimento socioeconômico, ele é fundamental, né? Então, quando a gente pensa no dinheiro como um pilar para o bem-estar, o dinheiro, sim, quando ele falta, né? Quando a gente não tem condições de viver uma vida digna, de se alimentar, de se vestir, é claro que ele vai contribuir negativamente para a nossa percepção de bem-estar e felicidade. O que a gente descobriu, ao contrário, é que essa correria incessante por sempre mais e mais, só faz com que a gente foque nisso. A gente sempre quer crescer, sempre se compara com alguém que tem mais do que a gente, e a gente vive não só destruindo o planeta, como esquecendo de aproveitar outros fatores da vida. Como o Butão percebeu, né? A gente tem que olhar por outros pilares, a gente tem que olhar para o bem-estar de uma forma mais holística. Então, de uma certa forma, sim, contribuiu porque nos trouxe mais condições de lidar com problemas, de tirar, se a gente quiser e fizer essas escolhas, né, as pessoas da miséria, das dificuldades, mas, ao mesmo tempo, se a gente não começar a observar a nossa vida sobre outros aspectos, nosso bem-estar espiritual, nosso bem-estar físico, cuidar dos nossos relacionamentos, se a gente continuar apenas correndo atrás de chegar em algum lugar, achando que quando eu for rico, quando eu tiver aquele carro, aquela casa, então eu vou ser feliz, se a gente não perder essa mania de colocar a felicidade como um ponto de chegada e não como um ponto de construção ao longo do dia a dia, aí sim a gente vai estar indo na contramão da felicidade, o que mostra, inclusive, a grande crise de saúde mental que a gente vive no mundo hoje. Perfeitamente. Na sua opinião, o apego é um dos obstáculos à felicidade ou não? Olha, eu acho que, inclusive, o próprio apego à própria felicidade, né? Porque um dos grandes equívocos na questão da felicidade é a nossa mania de achar que existe um lugar mágico, que a gente chegou lá e agora a gente é feliz para sempre, né? Quem é muito apegado a esse conceito vive correndo atrás de algo ilusório, se comparando com os outros e sempre tendo pouca experiência de bem-estar, né? Então, a gente sabe hoje que uma vida mais feliz é uma vida mais madura, uma vida que aceita a vida como ela é, lida com os problemas, enfrenta a realidade que às vezes é difícil. Percebo que eu tenho ações concretas que podem construir no meu dia a dia uma vida mais feliz. Então a gente precisa sim ser mais capaz de aceitar a vida como ela é, de lidar com os problemas, com as emoções negativas que vêm, com a tristeza, com a dor, e perceber que nós somos capazes de fazer escolhas melhores apesar desses momentos difíceis. Então eu concordo contigo sim que esse apego excessivo a bens materiais, até estar sempre se sentindo bem, isso é prejudicial ao nosso bem-estar. Perfeitamente. Muito obrigado à gentileza aqui do especialista em psicologia positiva, fundador do Whole Being Instituto do Brasil, que é o Henrique Bueno, falando a respeito do Dia da Felicidade, no próximo domingo.